Milionário se apaixona na hora ao ouvir mendiga negra faxineira falar 9 idiomas. Era uma manhã comum na Nexus Brasil, até que o comum explodiu em surpresa. Luía Santos, mulher negra, baixa, com a simplicidade da rua escrita no olhar, varria o chão do auditório. Roupa simples, olhar calmo, passos firmes, invisível para a maioria. Mas tudo mudou de repente. Enquanto os executivos discutiam estratégias com vozes grossas e olhares duros, Luía soltou uma frase certeira em francês para corrigir um slide. Silêncio imediato. Um silêncio pesado, daqueles que sufocam. Rafael Mendonça, o diretor executivo, carismático e rigoroso, estava em meio a um debate tenso, quando ouviu aquela voz limpa e segura, falando algo impossível vindo daquela mulher da limpeza, sentiu o peito apertar. A cabeça dele virou devagar, os olhos atentos como se tivessem achado um segredo escondido. Ela não só falava francês, ela dominava inglês, espanhol, alemão, italiano, mandarim, árabe e até russo. 9 idiomas. Uma tempestade de palavras suaves, elegantes, vindas daquelas mãos calejadas e daquela postura humilde. Os executivos ao redor pararam. Murmúrios cresceram como fogo em palha seca. Quem é essa? Eu não sabia que ela trabalhava aqui. Será que isso é jogo? Alguma pegadinha? O ambiente cheio de pressão virou um poço de curiosidade febril. Alguns franziram a testa, desconfiaram. Outros apenas boquiabertos, presos naqueles olhos brilhantes e na voz que não tremia. Luía, com a calma de quem não tem nada a provar, deixou um sorriso tímido. Escapar, mexeu no cabelo e continuou. Não era só falar idiomas, era a confiança, a autoridade suave que fez os seguranças desviarem o olhar. E o próprio Rafael sentir um frio esquisito. Ele foi até ela, num movimento quase instintivo, e perguntou se aceitaria ser sua assistente. A surpresa foi dela, que aceitou com um simples aceno. Nos dias que se seguiram, a presença discreta de Luía mudou totalmente a dinâmica da Nexus. Os funcionários se dividiram entre admiração escondida e inveja ruidosa. O homem poderoso, líder absoluto, se viu envolvido numa tensão diferente, que não era só profissional. O desejo misturado com o respeito crescia dentro dele como um fogo que não poderia apagar fácil. E ela, entre o medo de perder seu espaço e a chama que queimava nova, navegava naquela tempestade. Até que a bomba caiu. Uma foto dela e Rafael juntos, em um momento sutil, foi parar numa coluna de fofoca famosa. O número de comentários detonando a jazida social explodiu. Inacreditável. É dinheiro com pobreza misturado. Vai dar ruim. Luía sentiu um nó na garganta, o peso das críticas cortando como navalha. A dor física vinha junto. Mãos tremendo, o peito como se fosse esmagado. Mas ela não se deixou afundar. Decidiu dar a volta por cima. Convidada a abrir seu coração numa matéria da revista Exame, contou sua história de luta, de sonhos, de tantas derrotas que a fizeram mais forte. O apoio dentro da empresa começou a surgir, pequenos gestos que viravam rios de solidariedade. Foi o primeiro raio de esperança em dias tão escuros. Mas nem tudo era simples. Uma proposta reluzente de um cargo de diretor internacional em Londres a fez questionar tudo. Amava Rafael, sim, mas e o futuro? E quem era ela, afinal? À noite, em sua sala nova, olhando a cidade gigantesca pela janela, Luía sentiu o peso do mundo no teito. Poderia abrir mão daquele amor que a transformou?
Estaria pronta para a solidão brilhante do sucesso? Foi então que o celular vibrou. Mensagem de Rafael. Apenas 2 palavras, que jogaram ela direto num abismo de indecisão. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Tem relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Era uma noite estrelada em São Paulo. Luia estava em sua nova sala, ainda se adaptando ao imenso espaço que a cercava. Com o barulho da cidade ecoando lá fora, o celular vibrou novamente. Mais uma mensagem de Rafael. Uma taquicardia apressada. Aquele frio na barriga que deixava tudo borbulhante. Antes de abrir, seu coração se perguntava se ele estaria em busca de conforto ou se apenas queria discutir trabalho. Mas tudo mudou em um instante. Ela apertou o botão e as palavras na tela gelaram seu sangue. Luia, precisamos conversar. Amanhã de manhã, na sala de reuniões. É urgentíssimo. O jeito como urgente estava escrito parecia uma sirene gritando na sua cabeça. Mas antes que pudesse processar, a tela piscou outra vez. Um vídeo. Luia clicou e a imagem que apareceu fez seu mundo desabar. Era um vídeo dela e Rafael em uma confraternização, rindo, abraçados. Até aí, nada demais. Mas no canto alguém filmava a cena com close em um brinco que pendia do pescoço de Rafael, um símbolo de riqueza, algo visto em fotos de eventos de gala, em colunas de fofoca. Aos poucos o pânico subiu, ardente, cutucando sua pele. Isso não era só um encontro, era uma armadilha. O reconhecimento da situação lhe veio com um gosto amargo. No fundo, ele poderia estar jogando tudo contra ela. E a ilusão de que tudo estava bem, que Rafael era o príncipe encantado, começou a desmoronar. Luia, em estado de choque, correu até a sala de descanso, onde as conversas sobre o vídeo já eram murmúrios vibrantes. Você viu isso? Aquele brinco era da linha dos ricos. Como ela pode estar tão perto dele? As palavras dançavam e se tornavam facas afiadas, cortando-a. O calor a envolvendo. Uma mistura de indignação e medo. Algumas vozes riam, outras apenas comentavam, mas Luia sentiu a pressão. Como se todos a julgassem. E se Rafael fosse por trás disso? Aquela possibilidade a deixava tonta. A confiança que havia construído se transformou em uma muralha de dúvidas. Decidiu que não podia esperar pela manhã. Precisava vê-lo agora. Era hora de confrontá-lo. Ela andou firme pelo corredor, mas a cada passo sua determinação estava ameaçada. O que ele faria? As portas se abriram e viu Rafael, de pé, com a cabeça baixa, como se soubesse. Quando levantou os olhos, um brilho diferente, não de amor, mas de algo que ela reconheceu como desespero. Não parecia o homem que ela conhecia. Ele parecia pequeno, vulnerável. Luia, ele começou, mas ela não deu espaço. Você me traiu? Esse vídeo? É isso que você quer? Fazer com que todos pensem que sou uma charlatã? Você me usou? O silêncio que passou entre eles era denso, como se o ar tivesse sido puxado para fora da sala. E então Rafael falou.
Não é o que você pensa. Parece que alguém está tentando nos separar. Tem coisas que estão muito maiores do que nós. A frágil calma em sua voz parecia ter um peso diferente. Luía não acreditou. O que poderia ser tão grande a ponto de transformar tudo o que eles construíram em cinzas? Luía, eu... Ele hesitou. Tem um segredo. Algo que eu não podia contar a você. É sobre a empresa, sobre você e sobre mim. Os olhos dela se arregalaram. Segredos? Isso soava perigoso, como uma bomba prestes a explodir. O aperto no peito, a ansiedade crescente, a dor que já estava ali, se tornou insuportável. Se amanhã não for como você espera, pode ser a última vez que nos vemos. E com essas palavras, Rafael virou-se e saiu, deixando Luía sozinha envolta em um turbilhão de emoções. O que ele queria dizer? O que era tão grave assim, capaz de mudar tudo? O que ela não sabia sobre ele? Os ecos de uma cidade iluminada lá fora não podiam apagar o frio que tomou conta dela. E, enquanto a noite avançava, Luía se viu diante da escolha mais difícil da sua vida: arriscar tudo pelo amor ou desvendar uma verdade que poderia machucar. Uma verdade que, se revelada, mudaria o curso de suas vidas para sempre. Luía estava sozinha, seu coração em 1000 pedaços. A dor de um possível traidor a consumia. Mas naquele momento, a dúvida pesava mais que a desilusão. O que Rafael queria dizer? Ela precisava de respostas. Com uma coragem que mal sentia, decidiu que teria que confrontá-lo mais uma vez. Não podia esperar até o dia seguinte. Pegou o celular e, com mãos trêmulas, escreveu: "Estou indo até você agora." A resposta foi rápida. "Não, Luía. Por favor, espera." Mas o que ele poderia? Dizer que mudaria tudo? Ela precisava ver seus olhos. Precisava ouvir sua voz. Com o coração na boca, saiu pela porta e desceu as escadas apressadamente. Não havia mais como recuar. Quando chegou à sala de reuniões, a porta estava entreaberta. O clima estava tenso. Ela podia sentir. A luz brilhava forte e, apesar de ser quase noite, havia algo de surreal no ar. O que não sabia era que dentro estava prestes a se deparar com um verdadeiramente horrível. Ao abrir a porta de uma vez, Luía se deparou com uma cena que lhe congelou o sangue. Rafael estava em pé, cercado por outros diretores, mas não eram apenas os colegas normais. Havia um homem em um terno escuro, com um olhar penetrante que parecia conhecer todos os segredos do mundo. E no chão, uma bolsa aberta, com documentos e fotos espalhados. Luía nem teve o tempo de respirar. "Luía, você não deveria estar aqui", Rafael disse, a voz trêmula. Mas Luía não se deixou abalar. "O que está acontecendo? O que você está escondendo, Rafael?" O terno escuro se virou, com um sorriso que fazia o estômago dela revirar. "Ah, então você é a famosa Luía. Prazer." Ele olhou para Rafael com um desafio. "Vamos colocar tudo na mesa, não é mesmo?" Luía percebeu algo em seu olhar. Era como se o homem já soubesse de tudo a respeito dela. E essa ideia a apavorou. "O que você quer dizer com isso?" O olhar de Rafael dizia que ele não tinha controle da situação. "Luía, não é o que você está pensando. Eu tô tentando proteger você." "Proteger? De quem?" Sua voz tremia de raiva. "Dele, Rafael." Apontou para o homem em terno escuro, que agora sorria com um ar maligno. "Ele trabalha para uma organização que vem obstruindo nossos contratos. Eles têm interesses em você, Luía. Eu não consegui avisar antes." E o vídeo foi um aviso. Eles estão planejando algo. A ficha começou a cair. "Como você pôde me usar desse jeito, Rafael? Como você pode confiar nele?" O homem riu.
E Luía sentiu um calafrio. Você não entende, não é? O jogo é muito maior do que vocês imaginam. A verdade é que seus talentos são valiosos para nós. E Rafael aqui pode fazer o que for preciso para que você entre nesse jogo. Não vou fazer parte de nada que envolva você, gritou Luía, sentindo uma indignação queimando em suas veias. Hora de odiar. E se eu te disser, o homem interrompeu, que a própria Nexus, por trás dos conflitos, a guerra entre departamentos, tudo está ligado à sua chegada. Você não é só uma faxineira que fala 9 idiomas. Você pode ser a chave para tudo mudar. O que ele queria dizer? Desejo por poder? Luía não queria acreditar. Rabiscos de ambição e corrupção estavam no ar. Rafael olhou para ela, devastado. Acredita em mim. Eu tive que me envolver para proteger você. Ela ficou paralisada. As peças estavam se encaixando de um jeito que não fazia sentido, mas que a assombrava. E se eu não quiser ser parte disso? O que você vai fazer, Rafael? O rosto dele se contorceu em dor e naquele instante tudo começou a fazer barulho. A voz de Luía ecoou pela sala. O chão tremeu e ela percebeu que não tinha mais controle sobre sua própria vida. E antes que pudesse processar tudo, um grito veio da multidão lá fora. Um pânico imenso. Uma explosão. As paredes pareciam gritar junto. A luz piscou e todos se viraram para a porta. A realidade deles mudando em um segundo. Luía sentiu seu mundo desabar. O que estava acontecendo? Quem estava atrás dessa bomba? Como tudo que ela acreditava se despedaçava tão rapidamente. Ela já não sabia mais se eram amigos, se eram inimigos. O único pensamento que lhe restava tinha que sair dali e descobrir a verdade. No entanto, não havia saída. E o que era apenas amor, agora se tornava algo muito, muito mais perigoso. A explosão ecoou pela sala e Luía ficou paralisada. O que era apenas um cenário de tensão agora se transformava em um pesadelo. As paredes tremiam, as mesas balançavam e um grito coletivo despedaçou o ar. O homem de terno escuro, que antes transmitia segurança, agora olhava ao redor em pânico, tentando entender o que estava acontecendo. Rafael ergueu a mão a Luía, mas ela não queria ouvir mais nada. O chão sob seus pés parecia oscilar, como se o próprio mundo estivesse desmoronando. O que foi isso? Seu coração acelerava, pulsando como um tambor frenético. Temos que sair daqui, Rafael exclamou. Mas Luía hesitou. Sair para onde? Perguntava com os olhos arregalados. Outro barulho. Mais explosões ao longe. Um caos começava a tomar conta do prédio. Luía percebeu as faces dos diretores, mostrando medo, desespero e algo mais. Traumas. Que segredos estavam enterrados naquela sala na empresa? O homem de terno escuro tentou se aproximar dela. Tinha ouvido antes, quase suplicante. Mas antes que ela pudesse responder, uma nova onda de gritos ecoou, e as luzes começaram a falhar, piscando como um sinal de alerta. Era hora de agir. E ali, no meio do estardalhaço, Luía viu algo que a fez parar. Uma figura conhecida entre a multidão, que estava se aglomerando na porta, tentando entrar. Era Beatriz, a chefe dela, soltando gritos. Mas não eram gritos de pânico. Era como se ela estivesse chamando alguém. O olhar de Beatriz carregava uma intensidade que Luía reconheceu. Era um olhar de alguém que detém o controle. Luía, você precisa vir comigo. Beatriz gritou, e o tom era firme, imparável. As palavras soaram como um eco distante pulsando na cabeça de Luía. Beatriz, o que está acontecendo? Luía respondeu, sentindo a adrenalina se misturar ao medo.
Mas antes que pudesse escutar uma explicação, Beatriz sorriu. É hora de revelações. Você está mais segura ao meu lado. Rafael a puxou em direção à saída. Luía, você precisa confiar em mim. E foi naquele instante que o verdadeiro horror subiu à superfície. Uma porta lateral se abriu e de lá saíram homens vestidos de preto, armados e com expressões impassíveis. O susto se transformou em terror. Aqueles homens não eram do time de segurança. Eram uma ameaça. E tudo começou a fazer sentido. Rafael, Beatriz, o segredo, tudo jogado na mesma panela térmica. Luía sentiu um nó na garganta. Você está do lado deles. Não está, Beatriz? O que você quer de mim? Ela olhou para a mulher que nunca tinha suspeitado ser parte de algo tão sombrio. O brilho no olhar de Beatriz mudou de segurança para um desejo. Você é a chave para tudo isso, Luía. Você pode nos ajudar a reviver a empresa. Rafael ficou em choque. Você não pode estar falando sério. Luía, não ouça. As palavras saíram com um pedido e um desespero que dilacerava. Eu não tenho escolha, Beatriz respondeu, com um sorriso que agora parecia uma máscara. Todos nesta sala têm segredos, Luía, e você pode descobrir os seus. A luz pulsante começou a falhar com mais frequência, e o som de passos apressados aumentou. Como? Uma tempestade se aproximando. Você pode ser uma heroína ou uma vilã na história que estamos prestes a contar. Beatriz disse, com uma confiança que gelou Luía por dentro. Era isso que tudo se resumia. Heroína ou vilã. Seu futuro, seus relacionamentos, tudo estava numa linha tênue. E enquanto Rafael tentava alcançá-la, Luía se viu dividida entre o amor que sentia por ele e a traição que parecia brotar de todos ao seu redor. No fundo, entre uma escolha e outra, em meio à balbúrdia, uma única pergunta se formou na mente dela. E se eu realmente não soubesse quem eu sou? A dúvida caía como uma sombra, e o caos ao redor não era o único a trazer à luz. Segredos obscuros. Algo estava prestes a acontecer, e Luía sabia que a próxima decisão poderia não só mudar a trama, mas também o destino de todos que a cercavam. Luía estava paralisada, o mundo ao seu redor girando em um caos insano. A tensão no ar era palpável. Os gritos misturados ao som das explosões pareciam uma sinfonia macabra. O que está acontecendo? Sua voz era uma mistura de medo e incredulidade. Os homens armados se aproximavam, mas Beatriz, com seu olhar ardente, parecia hipnotizá-la. Confia em mim, Luía. Precisamos sair agora. Mas Rafael estava ali, lutando para se interpor entre ela e a ameaça. Eu não vou deixar você ir com ela. Sua voz carregava um desespero que rasgava qualquer vestígio de razão no ambiente. Luía se sentia dividida. Seguir Beatriz, que agora parecia uma verdadeira executiva, ou ficar com Rafael, que parecia perdido. Então, algo inesperado aconteceu. Um grito vindo de fora, mais agudo, cortou como uma faca. Foi então que a porta do lado oposto se abriu violentamente, revelando uma figura encapuzada. Luía teve um frio na barriga. Aquela pessoa parecia saber exatamente o que pretendia. Todos vocês. A voz era firme, poderosa. O jogo acaba agora. O corpo de Rafael se contraiu, e ela percebeu que era uma reação não apenas de medo, mas de reconhecimento. Você! Ele gaguejou, os olhos se arregalando. A figura avançou, as sombras da sala parecendo dançar em uma coreografia ameaçadora. Eu disse que o jogo acabava. Luía, você não faz ideia do que você é. Aquela declaração foi como um tiro a queima-roupa. Todos os olhos se voltaram para ela, e uma onda de tensão percorreu a sala.
Luía tentou entender o que aquilo significava. Do que você está falando? Se sentia pequena sob o olhar de todos, mas a necessidade de respostas era maior. Ela precisava de clareza em meio ao caos. A figura encapuzada se aproximou mais, o capuz caindo brevemente, revelando um rosto que Luía conhecia. Seu coração quase parou. É você? Como você pode estar aqui? Porque eu sou a razão de tudo isso. A revelação soou como um trovão. Luía ficou confusa, um nó formado na garganta. Realmente, aquela era uma conexão que ela não esperava e o mundo ao seu redor parecia desmoronar ainda mais. Todos estavam em choque e o pânico aumentava com cada segundo que se passava. Você não entende, Luía. A figura continuou, agora descarregando uma verdade explosiva. A Nexus é mais do que você imagina. Eles têm um plano e você é a peça que falta. Você é parte disso. Rafael, que até então parecia estar em um turbilhão de incertezas, agora tinha os olhos fixos na figura encapuzada, como se tivesse reconhecido não apenas a voz, mas o peso das palavras. Você não pode estar falando sério. Isso não pode ser verdade. Mas já era tarde demais. A sala estava imersa em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som contínuo das primeiras engrenagens de um plano que Luía sequer sabia que fazia parte. Eu sou sua irmã, Luía, a figura finalmente revelou. A revelação soou como um choque, um abalo sísmico no solo que pisavam. Ela não podia acreditar. Os olhares mudaram. Beatriz, antes autoritária, agora parecia uma marionete sem cordas. Rafael trouxera a luz de um amor curioso, mas agora ele era só um espectador de horror. Você, sua irmã? Luía repetia, como se as palavras não conseguissem penetrar sua mente. Mas a verdade estava ali, clara como o dia, refletindo em seus olhos. Sim, e você estava destinada a ser muito mais do que uma simples faxineira, disse a irmã, com um brilho no olhar. O tempo parecia ter parado. Como assim? O passado se misturava ao presente em uma espiral enlouquecedora. Eles estão atrás de você, Luía, e eu estou aqui para te proteger. As portas da sala se fecharam. A situação se tornava cada vez mais tensa. Proteger de quem? Ela não sabia em quem confiar e por que tudo parecia tão errado. Mas a urgência no tom da irmã falava alto. Revelou um panorama de segredos e mentiras. Era hora de decisões. E Luía sabia que a próxima escolha moldaria não apenas seu futuro, mas o futuro de tudo ao seu redor. Mas então, antes que qualquer um pudesse reagir, um novo estrondo ecoou pela sala, interrompendo qualquer chance de fuga. As luzes falharam e em um instante a figura de sua irmã se tornou um borrão. Agora você tem que decidir, Luía. Ame ou odeie. E a escuridão engoliu tudo. Luía estava parada, o coração disparado. A sala em torno dela parecia sumir em uma nuvem de incerteza. Ela olhou de um rosto a outro. Rafael, sua irmã desconhecida, Beatriz. A tensão era quase palpável, como um fio prestes a se romper. E então, tudo mudou. Um barulho estrondoso cortou o ar. A porta da sala era arrombada por um grupo de homens armados, sua silhueta se destacando em meio à luz flicker das lâmpadas. Ninguém se mexe, um deles gritou, e Luía sentiu o medo se instalar nos estômagos. De todos ali, o pânico se espalhou como fogo em palha seca. A figura encapuzada, que se auto-apresentara como sua irmã, passou a se movimentar de um jeito decidido, mas também exigente. Venham! É agora ou nunca! Mas a confusão era tanta que ninguém se movia. A adrenalina zumbia nos ouvidos de Luía, enquanto o terror dominava os rostos à sua volta. Beatriz parecia ter perdido a compostura.
e até Rafael tremia ao seu lado. Luía, tem que vir comigo, a irmã insistia. Mas Luía estava paralisada. As palavras se misturavam em sua mente. Quem são eles? O que está acontecendo? O desespero dominava sua voz. As respostas ainda pairavam sobre todos, como uma névoa densa. E então, no meio do grito de um dos homens armados, algo inesperado. É isso mesmo que você quer? Construir um império em cima da dor? A voz vinda da figura encapuzada soava familiar agora. Luía se virou. Reconhecer aquela voz, e o chão sob seus pés pareceu desmoronar. Eu sou você. Sou a versão que você podia ter sido. Frases ecoaram na cabeça dela, como marteladas de um surto que ela não queria aceitar. O que você quer dizer com isso? A raiva misturava-se à confusão. Um choque que queimava mais do que a sensação de perigo ao seu redor. Você e eu somos a mesma pessoa em universos diferentes. Seu sucesso, sua dor, tudo isso entrelaçado com o que poderia ter sido. Se você tivesse feito as escolhas certas. E eles, a figura apontou para os homens. Eles estão atrás de você para destruir esse potencial. Os olhos de Luía se arregalaram. O que significava tudo isso? Qual era a verdade que sequer imaginará? Aquilo a desnudava de uma maneira que nunca esperara. Você está ficando louca! Rafael gritou, tentando manter a calma, mas era evidente que ele também estava se perdendo. Não acredite nela. Mas a irmã continuou, com determinação. Você pode escolher, Luía. Você pode entrar no jogo ou ser descartada como um peão. Os homens armados se aproximaram, e os olhares de todos ali se tornaram um emaranhado de desespero. Não havia tempo. Uma explosão de uma porta ao fundo. Ecoou novamente, mas não era uma explosão qualquer. A porta explodiu com uma força que enviou a madeira voando. E no meio da fumaça, uma figura familiar surgiu. Era Beatriz, mas não a Beatriz que Luía conhecia. Algo havia mudado nela. Seus olhos brilhavam como se um fogo a consumisse por dentro. Luía, você precisa entender a verdade antes que seja tarde demais. Ela quase gritou. Eu sou a chave para salvar a Nexus. Nosso destino está entrelaçado. O caos se desenrolava, e Luía estava perdida em uma confusão de lealdades e verdades distorcidas. Os homens armados, a irmã, Beatriz, tudo se aproximava enquanto uma onda de tensão crescia. O que você fez, Beatriz? Luía sussurrou, buscando clareza, enquanto seus pensamentos giravam como uma tempestade no seu interior. E no momento em que a verdade parecia prestes a ser revelada, o teto acima delas desabou. Um estrondo violento. As luzes falharam e em um instante tudo se tornava escuridão. Luía estava no meio do colapso de uma realidade que parecia ter se desfeito. No silêncio repentino que se seguiu, uma única pergunta ecoou em sua mente. O que realmente está acontecendo e até onde a verdade pode nos levar? A escuridão era quase total, e o cheiro de fumaça deixava o ar pesado. Luía sentia seu coração disparar. O que estava acontecendo? Onde estava sua irmã? Onde estava Rafael? Ela precisava sair, mas a sala parecia um labirinto de sombras e gritos. O mundo estava desmoronando ao seu redor. E então, naquele caos, um barulho diferente chegou até seus ouvidos. Era como se algo estivesse se arrastando. Ouvindo com atenção, Luía percebeu que não era um arrastar, mas um bater. As paredes pareciam ecoar com os sons. A luz estava fraca, mas ela viu uma sombra se aproximando, um contorno de algo familiar.
Era Beatriz, mas com um olhar tão diferente. Agora estava completamente mudada, como se tivesse se transformado em um animal feroz. Luía, você precisa entender. Beatriz gaguejou, mas antes que pudesse terminar, uma explosão de luz iluminou a sala, revelando a verdade em toda a sua crueza. Era seu pai. Ele estava ali, em pé, cercado por homens armados. Luía não podia acreditar. Você está vivo? As palavras mal saíram de sua boca. O homem que ela havia perdido anos atrás, aquele que todos acreditavam estar morto, estava frente a ela, com um olhar de frieza que paralisou a todos. Luía, agora você vê! Ele gritou. O tom de sua voz rasgava o ar como uma faca. Uma operação que começou muito tempo atrás, muito além do que você imagina. O silêncio se transformou em um sussurro de murmúrios. Todos olhavam, incrédulos. Rafael estava em choque, enquanto a irmã de Luía balançava a cabeça em descrença. Beatriz parecia confusa também, mas a determinação em seu olhar não se apagava. O que isso significa? Você nos traiu? Ela gritou. Há dor evidente em sua voz. Trair? Não, isso foi necessário. O pai de Luía continuou, como se as palavras deixassem de ser dolorosas em sua própria lógica. Vocês não entendem. Essa empresa é mais do que um escritório. É um jogo de poder. E Luía, vocês todas eram apenas peças. Os olhos de Luía se arregalaram. Peças? Como assim? O nó em sua garganta cresceu, sufocando suas palavras. Você é especial, Luía. Você tem algo que todos querem, algo que eu precisei esconder. Ele se aproximou, mas os seguranças que o cercavam não permitiram que ele se aproximasse muito. Eu fui forçado a sumir, Luía, para te proteger. O que você sente, essa conexão com os idiomas, a habilidade em unir. As pessoas não é comum. Eles estão atrás de você. Eles. Os homens armados começaram a se mover, as armas em pé. O pânico alastrou-se como um incêndio. Luía, vem até mim. Rafael gritou, mas ela hesitou. Seu pai estava ali, oferecendo verdades obscuras. Você não pode confiar nele. Beatriz interviu novamente, o medo em sua voz se misturando com a autoritária. Em meio ao caos, Luía sentia uma pressão esmagadora. Sua mente girava, enquanto a percepção de que tudo o que conhecia até aquele momento começou a ruir. Eu não sou só uma faxineira, nem uma peça de um jogo. Eu sou. A raiva crescia e o mar de emoções a consumia. Eu sou minha própria pessoa. Mas ele, então, revelou seu último segredo, e cada palavra dele fez um burburinho crescer na sala. Luía, você é minha herdeira. Você e eu, nós somos os últimos da linha. O legado holográfico da Nexus. A declaração soou como um trovão, e a sala inteira ficou em silêncio. Legado? As palavras pareciam ter um peso diferente. O que essa verdade escondia? Luía ficou paralisada, a mente lutando para entender o que estava acontecendo. E, de repente, um segundo estrondo, muito mais forte. A parede oposta explodiu numa nuvem de detritos e fumaça. A figura de um dos homens armados desabou, e na confusão alguém gritou: Não temos tempo. A falha no sistema está iminente. As vozes se misturavam, e Luía percebeu que o chão sob seus pés estava desmoronando. O tempo havia se esgotado. O que sua vida se tornara? O que havia começado como um pesadelo agora se tornava uma realidade ainda mais sombria. Ela olhou para os rostos ao seu redor e percebeu que não havia como voltar atrás. A verdade estava ali, e com ela decisões que poderiam mudar o curso de tudo. Mas até onde estavam dispostos a ir por um legado? A sala estava em pânico, os rostos se contorcendo em medo e incerteza.
Luía estava prestes a fazer uma escolha que poderia desmantelar sua vida e a vida de todos. As perguntas pairavam no ar. Até onde chegaria para descobrir quem realmente era? E o mais importante, quem sairia vivo disso? Luía estava paralisada, o coração disparado. A sala em torno dela parecia sumir em uma nuvem de incerteza. Rafael, sua irmã desconhecida e Beatriz estavam ali, todos esperando que ela tomasse uma decisão crucial. O tempo era precioso e a tensão estava insuportável. Mas antes que ela pudesse processar a avalanche de informações, um estrondo surpreendente sacudiu a sala. As portas se abriram com um estrondo estridente, e uma figura imponente entrou, ofuscando o ambiente com uma aura de poder. Parem tudo! A voz ressoou como um trovão, e todos se viraram, surpresos. Era de fato uma mulher, com uma presença que pedia atenção imediata. Seu olhar era como aço, e Luía sentiu um frio na barriga quando percebeu que a mulher era mais do que uma estranha. Ela era uma figura-chave em tudo isso. Você não conhecia a verdade? A mulher, com um ar de confiança, se dirigiu diretamente a Luía. Eu sou a verdadeira cabeça da Nexus. E você, Luía, foi escolhida por mim desde o início. Os corações na sala quase pararam. As palavras dela flutuavam como uma pedra atirada em águas tranquilas, e a realidade começou a mudar. Luía piscou, confusa. Escolhida? Para quê? Para liderar a empresa, para fazer parte de algo muito maior. Mas você foi enganada. Rafael, ele nunca foi seu protetor. Ele estava aqui para te controlar. A revelação caiu como um peso insuportável, e Luía sentiu a atmosfera, à sua volta se moldar. E então, como se o mundo estivesse contra ela, agressões surgiram do nada. É verdade, ele se infiltrou na sua vida e manipulou a situação. A nova mulher retorquiu, e o olhar ferido e constrangido de Rafael falava mais do que 1000 palavras. Você tem que entender, Luía. Não há amor aqui. Ele está jogando um jogo que você nem imagina. O alvoroço na sala aumentou. Os murmúrios irromperam. Rafael, atordoado, avançou. Não, Luía. Não acredite nela. Eu só queria te proteger. A raiva e o desespero no seu olhar eram palpáveis. Mas a nova figura continuou, cortante. Protegê-la de quê? Do seu próprio legado que ele deseja manipular. O soluço formou um nó na garganta de Luía. Ela estava no meio de uma guerra que nem sabia que existia. Olhares se cruzaram e ela percebeu que estava cercada por mentiras, das quais não conseguia escapar. Quando tudo parecia desmoronar, um novo rugido ecoou pela sala. O teto começou a rachar e uma chuva de destroços caiu. Decidiu então entrar em ação. Vamos, todos aqui, não temos tempo. E com movimentos rápidos e precisos, ela começou a guiar a todos para fora. Os sons de destruição estavam crescendo, e Luía percebeu com horror que os homens armados estavam recuando. Mas não iam desistir. Luía, você precisa confiar em mim. Rafael implorou, mas Luía estava tão perdida. Um lado dela desejava acreditar, mas algo estava irracional. E então, algo ainda mais trágico aconteceu. O chão ficou instável e a figura imponente, em todo o seu poder, foi atingida por uma explosão de destroços e luz. Não! Luía gritou, mas era tarde demais. No movimento da explosão, um dos papéis voou, aterrissando bem próximo de Luía. Quando ela se agachou para pegar,
Seu coração quase parou. Era uma lista. Naquela folha, nomes, números de contas e a última coisa que ela esperava: seu próprio nome. O que está acontecendo? A mente dela se despedaçava em diálogos e perguntas. Tudo girava ao redor dela. A verdade é que você é muito mais do que pensava. Você é a chave. Você é o que nós precisamos. A conexão. As línguas. A mulher declarou, agora em meio a um corredor de destroços. Mas algo estava errado. A súbita transformação de Luía estava apenas começando. Você vai decidir quem ser, Luía, mas faça isso rápido. E enquanto Rafael se movia para proteger Luía, ela ficou paralisada, lutando contra a explosão de emoções. A figura enigmática, que parecia conhecer cada detalhe da vida dela, agora iria fazer tudo mudar. Luía olhou ao redor e, no meio do caos, precisava decidir se deixaria sua vida ser determinada por outros ou se tomaria as rédeas desse legado. Mas a dúvida cortava como uma lâmina. E no momento crítico de decisão, um grito ecoou. Luía, é tudo uma armadilha. E o chão de certezas desmoronou. A queda seria inevitável. Luía estava paralisada, o coração disparado. A sala em torno dela parecia sumir em uma nuvem de incerteza. Rafael, sua irmã desconhecida e Beatriz estavam ali, todos esperando que ela tomasse uma decisão crucial. O tempo era precioso e a tensão estava insuportável. Mas antes que ela pudesse processar a avalanche de informações, um estrondo surpreendente sacudiu a sala. As portas se abriram com um estrondo estridente e uma figura imponente entrou, ofuscando o ambiente com uma aura de poder. Parem tudo! A voz ressoou como um trovão e todos se viraram, surpresos. Era uma mulher, com uma presença que pedia atenção imediata. Seu olhar era como aço, e Luía sentiu um frio na barriga quando percebeu que a mulher era mais do que uma estranha. Ela era uma figura-chave em tudo isso. Você não conhecia a verdade? A mulher se dirigiu diretamente a Luía. Eu sou a verdadeira cabeça da Nexus. E você, Luía, foi escolhida por mim desde o início. Os corações na sala quase pararam. As palavras dela flutuavam como uma pedra atirada em águas tranquilas, e a realidade começou a mudar. Luía piscou confusa. Escolhida? Pra quê? Para liderar a empresa, para fazer parte de algo muito maior. Mas você foi enganada. Rafael, ele nunca foi seu protetor. Ele estava aqui para te controlar. A revelação caiu como um peso insuportável, e Luía sentiu a atmosfera à sua volta moldar. Então, alguém na multidão gritou. Ele é um espião. A sala congelou. Rafael, atordoado, avançou. Não, Luía. Não acredite nela. Eu só queria te proteger. A raiva e o desespero no seu olhar eram palpáveis. A mulher encarou Rafael duramente. Você, que melhor poderia esconder a verdade. E então, como uma onda poderosa, mais do que palavras, a nova figura lançou uma outra bomba. Você está prestes a descobrir o que realmente significa ser a última da linhagem Mendes. Luía franziu a testa, sentindo a pressão ao redor aumentar. Tudo se tornava cada vez mais confuso. O que significa isso? A linha Mendes? Elas eram uma matilha, uma cobiça em forma de império. Mas Rafael estava se deteriorando e engrossou as vozes. Isso não pode ser verdade. Cala a boca! A mulher gritou, e todos se silenciaram. Você se fez amigo de sua própria destruição. Você era só um peão nesse jogo sujo. Nossa luta é maior do que você pensa. Então,
Luía começou a respirar fundo, o esforço físico pulsando. Era a hora da escolha. Rafael, a mulher que dizia ser a cabeça, todos aqueles homens armados. A desconfiança foi como um veneno arrasador. A figura importante começou a ter um brilho que a fazia se lembrar de algo profundo e esquecido. Mas antes que pudesse pensar mais, um estrondo ecoou e a sala começou a balançar. E no meio do estardalhaço, Luía viu. Vários homens armados começaram a fazer a retirada. Um caos se espalhando. Eles estão vindo. Um deles gritou. O clima mudava, trevas engolindo a luz. E de longe, uma sombra se aproximava. Luía esticou o braço, e Rafael, ao longe, parecia apavorado com a súbita alteração no ambiente. Ela também estava, mas sentia uma força emergir. Antes que ela pudesse processar, as luzes começaram a piscar, fazendo a sala parecer um carnaval de caos. Luía sentiu um frio subindo pelo estômago. O que estava acontecendo? As vozes se tornaram um turbilhão, e a figura central gritou: "Para a saída! Agora!" Mas ninguém se mexeu, como se o medo tivesse paralisado a todos. Foi então que um grito cortou a sala, ecoando como um aviso. A verdade vai libertar. Geraldo, um dos diretores. Ao fundo, gritou, e por um segundo Luía se virou. Mas o que não esperava aconteceu. Um homem conhecido de seu passado apareceu. Um rosto que pensava não ver novamente. Seu pai. Ele surgira como um espectro, o vislumbre de um segredo que nunca quis enfrentar. O homem olhava para ela com um misto de amor e dor que quase fez Luía desmaiar. Luía, você precisa saber da verdade sobre a Nexus antes que seja tarde demais. Eles estão atrás de você. A sala, que antes era um espaço de agitação, virou um abismo de silêncio. A revelação ressoava com força. Todos sentiam a gravidade do momento, e Luía se lembrava de todas as histórias que ouvira na infância. Segredos sussurrados, encantos escuros, o ventilar de seus medos ou mais do que nunca trazia à tona uma verdade que nunca soubera. O que está acontecendo? Ela gaguejou, o nó na garganta tornando-se constritor. As paredes tremiam e o chão começava a ceder. Havia um tempo que se esgotava e a sala estava simultaneamente fervendo de tensão e reverberando com o peso dos segredos. Luía, escolha, a verdade ou a ilusão? O pai exclamou. Mas a luz que piscava ao fundo parecia uma despedida. E no momento mais intenso, a explosão na porta mudou tudo. A luz se apagou, uma onda de fumaça, e o que antes era uma sala de acusações tornou-se um cenário de total desmorecimento. O que Luía, Rafael, Beatriz e a mulher desconhecida estavam prestes a experimentar. Ela fez sua escolha no escuro denso quando ouviu um grito atravessando a sala. Estou aqui para ajudar. Mas no momento em que tudo parecia desmoronar e as perguntas se alinhavam, Luía sentiu que sua vida mudaria para sempre. E a pergunta que ficou solta no ar era: quem realmente eram seus aliados e quem eram seus inimigos? Uma escolha se aproximava, e acima de tudo, ela finalmente saberia o que estava em jogo e quem realmente estava por trás de tudo. O caos reinava na sala, a fumaça se espalhando, enquanto o barulho das explosões soava como ecos de um pesadelo. Luía sentiu seu coração disparar. Olhou rapidamente ao redor, percebendo a tensão nos rostos de Rafael, Beatriz e da mulher imponente. Ela precisaria decidir, e logo. Luía, venha comigo. A voz de sua irmã ecoou, cheia de urgência. Mas o olhar de Rafael pedia a confiança,
uma última chance. Rasgando o silêncio, a mulher imponente interveio. Você não pode confiar nele. Ele está manipulando você. A confusão era como um redemoinho. Luia sentia a pressão em seu peito, como se o ar estivesse se esgotando. O que eu devo fazer? A pergunta escapuliu de seus lábios, mas seu desespero foi respondido por um estrondo sinistro. O teto estava desmoronando. A hora estava se esgotando. Vamos! Beatriz gritou. Com um movimento rápido, a figura imponente puxou Luia pelo braço. A verdade está a um passo de você. Temos que sair. Mas antes que pudessem sair da sala, Rafael gritou. Luia, confie em mim. Um olhar de desespero cruzou os olhos dele e ela hesitou. A explosão nos fundos fez o chão tremer e a adrenalina a fez agir. Enquanto a fumaça os envolvia, Luia decidiu. Ela não podia ser uma peça diante de um tabuleiro manipulador. Eu vou descobrir a verdade, gritou, e imediatamente sentiu um calor crescer dentro de si. A determinação pulsava. E seus passos eram rápidos. Todos, sigam-me! E ela avistou uma saída na parede lateral, o ar se tornando mais respirável. Rafael se aproximou, angustiado. Luia, você não entende. Eles não vão parar. Não confie na sua irmã. Mas a decisão estava tomada. Em meio ao caos, ela percebeu que a verdade poderia ser a única maneira de se libertar. Assim que chegaram à saída, uma onda de luz ofuscante os envolveu. Luia virou-se, e o caos de antes se tornou uma memória distante. A imponente mulher estava ao seu lado, um sorriso satisfeito. Você fez a escolha certa. Mas e agora? O que vem a seguir? Luia perguntou, ofegante. A responsabilidade agora é sua. Você pode reescrever esse legado. A mulher segurou seu braço, um contato firme. Preciso que você me ajude a derrubar o que se tornou a Nexus. É a única maneira de garantir nossa verdadeira liberdade. Rafael se aproximou dela, os olhos cheios de esperança. Luia, eu sinto muito. O que quer que aconteça, estarei ao seu lado. Ele parecia mais sério do que nunca. As palavras revelando que, mesmo em meio a mentiras, o amor ainda pulsava entre eles. O olhar de Luia se fixou na mulher imponente, e ela percebeu que o caminho a seguir não seria fácil. Mas ao lado daqueles que amava, havia uma chama de esperança. Estou pronta para desvendar essa verdade. E assim, enquanto o mundo à sua frente começava a se desenrolar com novas possibilidades, uma nova compreensão a envolveu. Luia era muito mais do que uma faxineira. Ela era a herdeira, a chave para um futuro que ainda estava por vir. E com essa esperança no peito, ela expirou fundo. A realidade estava cheia de incertezas, mas a liberdade residia naquela escolha. O legado da Nexus não acabaria, mas sua história seria reescrita. Agora é a sua vez de agir. Você precisa continuar acompanhando essa história. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas revelações que estão por vir. Esmague o botão de like agora e mostre seu apoio ao nosso trabalho. Sua participação é crucial. Deixe suas reações e teorias sobre este final na seção de comentários. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber dessa reviravolta. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar nosso canal com essas ações. Vamos juntos rumo ao próximo capítulo.